desculpem pela aula da semana passada, tivemos aqueles problemas técnicos, né? Mas acho que hoje a gente vai conseguir acertar tudo. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Oi, Gladys, seja bem-vinda. Estou esperando eles confirmarem que o som tá ok para nós iniciarmos a nossa aula. Enquanto isso, quero mostrar para vocês, gente, eu tô apaixonada. Os nossos azulejos novos, brilho máximo. Azulejos casquinhas de ovo. Quero mostrar. Olha isso, como está bonito. Olha o brilho que ele fica. Ó, esse é uma técnica nova. Olha, dá para ver direitinho o brilho? Olha, que efeito bonito para fazer seu mosaico. Esse é o perolado. A gente tem com misturas. Ai, eu tô apaixonada nesses azulejos. Olha isso, que lindo. Ai, a Rafa tá falando que falou com o Elias. Aí, Elias, a Rafa tá falando que adorou ser atendida por você. Ele tá agradecendo. Gente, olha esse. Olha o efeito desse azulejo. Que charmoso. Olha a cor. Imagina você fazendo um lindo mosaico com esse azulejo. O meu filho, o Flavinho, ele vai colocar no site, no www.mosaicoemcasa.com.br, ou você pode fazer seu pedido também pelo WhatsApp no 17 991 07 0908. Olha esse! Que coisa mais linda! Esse daqui é o marrom. Ai, não, eu tenho que mostrar esse. Não, vocês não sabem. Quando eu abro o forno, que eu vou vendo tanto que eles ficam lindos, eu fico imaginando o que vocês vão fazer. Olha esse, gente. Olha o brilho, olha que charmoso que ele fica. Eu tô apaixonada. É uma linha exclusiva, uma linha nova que a gente tem no site, só no Mosaico em Casa, hein? Isso é muito legal, faço pra vocês. Ó, olha esse com laranja. Eu fico encantada com o brilho. Assim, tem vários, eu pintei vários. Eu quis pegar alguns só pra vocês verem. Porque eu falei, nossa, que lindo isso, tá? Esse azulejo, ele entra na linha dos personalizados, ele sai R$ 8,90 cada, tá? Devido à pintura e à técnica que a gente está tendo que desenvolver, tá? Mas pensa em quantas coisas lindas que vocês vão poder produzir com esse lindo projeto, tudo muito brilhante, né? Boa tarde, Dirce, Rose. Ai, lindíssimos, né, Rose? Eu também tô encantada. Eu tô esperando um pouquinho, só para confirmação de voz, se tá tudo ok. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Manda joinha aí para mim. Nós estamos no Insta também. Acho que hoje vai dar tudo certo, né? Bem, então o Mosaico em Casa é um site novo. Eu gostaria muito que vocês, quando efetuassem as compras lá, pudessem me dar um feedback, se está tudo ok, se vocês conseguiram comprar com segurança, se foi difícil ou não comprar no mosaicoemcasa.com.br. Nosso site é www.mosaicoemcasa.com.br, tá? A gente montamos um site novo, não dá mais problema com CEP. Pelo menos a gente, assim, tentou resolver todos os problemas da estrutura do site para que você possa comprar, possa receber na sua casa. Muito em breve a gente vai estar com transportadora para enviar também, já estamos organizando isso. Então, é uma loja super nova, estamos começamos juntos com vocês, eu quero agradecer muito e quem puder comprar comigo, eu agradeço demais, tá? Falando do nosso projeto, ó, que coisa linda que já está, o nosso porta-chaves. Então, nós fizemos as papoilas na semana passada. Hoje, nós vamos trabalhar as margaridas. Então, aqui é uma margarida, aqui tem duas margaridas pequenas, aqui tem outra margarida. Nós vamos trabalhar o miolo amarelo com pétalas brancas, tá? Aqui
A Maria Ser Vergonha, que a gente costuma brincar, a gente vai trabalhar ela com vermelho e o miolinho em amarelo. Assim, você quiser fazer o miolo laranja da sua flor, você também pode. As flores aqui embaixo, nós vamos brincar com as cores que a gente tem, que é o vermelho, o laranja, o amarelo e o verde. Vamos criar as folhas. Então, essa aula nós vamos ensinar as margaridas. Na próxima aula, a gente vai fazer essa flor, essas daqui de baixo, e vamos tentar iniciar as nossas folhagens também, tá? Então, o projeto já está assim, ó. Tá bem legal. E bora lá, né? Eu vou redirecionar a nossa câmera. Quem quiser esse kit, a gente tem ele disponível. A gente manda a tábua já com esses ganchinhos, tá? Já manda ela prontinha, manda atrás para você poder pendurar. Esse kit, ele vai completo com os azulejos, as colas, o desenho, a madeira, pronto para você fazer, tá? É bem legal e bem gostoso. E você ganha a aula, né? Essa aula é aberta ao público. A gente iniciou esse projeto no início da pandemia. Foi uma forma que nós encontramos de ter um contato com vocês e de poder ajudar a criar, a desenvolver, né? Eu tenho recebido muitas mensagens me agradecendo e eu sou muito grata por vocês também. Quando eu falo graças a Deus chegou terça-feira, é verdade, porque de terça eu tenho o Clube do Mosaico, que a gente tem conversas agradáveis, super agradáveis sobre os projetos, e depois a gente tem essa aula maravilhosa com vocês. E eu dou realmente, graças a Deus, é terça-feira. Bora mosaicar comigo? Vamos arrumar essa câmera pra gente fazer junto? Todo mundo tá aí, a Ângela, o Valnei, a Rafa, a Adriana, o pessoal do Insta, sejam todos muito bem-vindos. Mônica, seja bem-vinda. Eu agradeço muito por estarem comigo, tá? Vou abaixar aqui pra gente começar todo mundo junto. Lúcia, querida, seja bem-vinda. Vamos arrumar essa câmera e vamos iniciar esse projeto, essas margaridas. A gente já havia tido algumas aulas sobre margaridas, então quem já assistiu vai relembrar, né? E quem nunca viu vai aprender com nós agora, tá? Então a gente vai juntos aprendendo, né? E criando. Vou colocar bem pertinho aqui pra gente ver. Bem, vamos aqui arrumando. Eu acho que a posição tá boa, dá para todo mundo ver. Tá ok aí? Dá para ver bem, né? Então, o que a gente vai precisar? O mesmo material que a gente estava utilizando. O corta-fácil, o alicate modelador. Esses dias, eu quero até falar sobre o alicate modelador. Uma pessoa comprou com a gente no Elo 7 e falou que o alicate não presta. Bem, falou que não tem vidia. Todo alicate, ele tem um aço de corte. Então, vamos explicar sobre esse alicate aqui. Esse alicate, ele é próprio para corte de azulejos, casquinha de ovo, tá? Então, não adianta você comprar ele para azulejo grosso. Aí tem que ser alicates dupla força, com alta resistência. Esse é um alicate super barato, que resolve a vida de quem está começando. Olha, para falar a verdade, eu uso muito ele. Uso ele aqui nas nossas aulas. É um alicate que tem o corte tanto desse lado quanto desse. E ele está em promoção no nosso site. De R$35, está por R$28, tá? Então, para quem está iniciando, para quem quer aprender, gente, não tem coisa melhor. É perfeito esse alicate, tá? E ele corta super bem, a qualidade dele é boa.
ele cabe direitinho na sua mão, tá? Então, ele presta sim. Eu não venderia algo que eu realmente não utilizasse. Então, eu quero deixar isso assim bem claro, porque às vezes as pessoas acham que não sabem utilizar o alicate e fica falando mal, alguma coisa assim. Ao invés de vir falar direto comigo, deixa alguns comentários perdidos, tá? Então, só esclarecendo para vocês saberem que eu não venderia nada que eu não utilizasse mesmo. Vamos lá? Vamos começar? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o projeto, a sua margarida, tá? E eu já vou cortar o miolinho dela. Então, eu vou com o nosso carbono já passar aqui e já deixar cortado esse miolinho. Eu vou reservar aqui do lado essa tábua, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra gente conseguir trabalhar, tá? Ai, que delícia que a gente tá junto. Que gostoso poder ensinar. É uma honra, viu? Poder ter esse tempo com vocês. Ó, então, eu vou passar com o carbono a nossa margarida. Já vou aproveitar aqui e já vou fazer a bolinha da nossa segunda margaridinha aqui, tá? Já passa, já corta as duas. Ó. Porque assim, a gente já deixa os dois miolinhos prontos. Se você quiser fazer ele com laranja, você pode também. Eu, particularmente, gosto mais do amarelo. Mas eu sempre falo para as nossas alunas no Clube do Mosaico ou no Hotmart, deixa sua mente criar. Se você quiser fazer o miolo com vermelho, você também pode. Você tem liberdade para criar. Eu tô aqui para passar a técnica. Eu quero que você crie, não fique preso, tá? É muito bom você poder ter a liberdade de criar, de colocar as suas emoções e sensações do mosaico plena. Deixar vir a ideia e colocar em prática. Isso é que é legal. Pode ver que as africanas, cada uma tá de um jeito. E isso é muito legal. Ó, então tá aqui o miolinho. Você vai tirar todo o excesso e formar exatamente no tamanho do projeto. Por que a gente passa no carbono? Para você não ficar quebrando azulejo à toa. Você já faz ele no formato certinho. Ó, eu tô cortando com o nosso alicate modelador. Vem devagarzinho. Ele corta muito bem. Esse alicate, ele é muito bom. Gente, pelo preço dele, vale muito a pena. Para quem está iniciando, principalmente, que não quer gastar com alicate muito caro, eu recomendo. Ó, então aqui eu já tô tirando a minha rebarba com o próprio alicate. Tiro todo o excesso e já temos um miolinho pronto. Vou deixar ele aqui do lado, vou aproveitar e já cortar o outro. Aí nós vamos iniciar as nossas margaridas. Quando eu fiz uma aula de margarida, o pessoal fizeram muitas coisas lindas. Fizeram tampos de mesa, porta-chave. Eu vi, assim, trabalhos maravilhosos com a aula de margarida que a gente fez há um tempo atrás. E vai ser muito bom a gente relembrar a nossa margarida hoje. Ó, então, você vê, é rápido, não demora. Você vai cortando. Quando você menos espera, já tá com o seu miolinho prontinho, tá? Aí você vai ajustar. O meu já deu certinho, por isso que eu gosto de fazer ele com o carbono, porque ele já sai na medida, ó, exatamente
certinho como o projeto manda. E agora a gente vai iniciar as pétalas dessas aqui, tá? Vou colocar ela aqui na tábua, reservar, para depois a gente colar. Então, nós vamos fazer esse modelo que tá aqui. Depois a gente vem para esse, tá? Vamos usar o azulejo branco das margaridas, casquinha de ovo. Tudo que a gente tem usado de azulejo aqui tem sido casquinha de ovo, porque é um azulejo facinho. Eu tenho também um azulejo, esse casquinha de ovo ele é 3,7. Eu tenho um que é quase 4 milímetros, que é o que eu dou aula. Ele também é muito bom, mas eu ainda não pintei ele para pôr no site. Em breve eu vou colocar. Ó, você vai iniciar. Aqui eu vou fazer o desenho da número 1. Quem tá com o projeto aí tem a numeração. Ó, coloquei a número 1. Fiz o desenho dela aqui. Eu vou pegar uma canetinha vermelha, já vou passar em cima para eu não perder o desenho, porque a mão da gente apaga. Vou dar um espaço para a gente poder efetuar o corte e vou fazer a número 2. Então, eu vou desenhar pétala por pétala para a gente conseguir criar o projeto exatamente como pede o desenho, tá? Então, vamos aos poucos fazendo. Então, eu estou numerando uma a uma. Número 1, 2, 3. Aqui eu já estou na 4. E aí, gente, o final de semana prolongado, com algumas coisas abertas. Espero que vocês tenham descansado bastante. Parece que foi um fim de semana mais ativo, atípico dos que a gente estava tendo por aí, né? Ó, então aqui eu vou desenhar número 5. Aqui em São José do Rio Preto tá um calor insuportável. Isso porque nós estamos no inverno, imagina quando entrar o verão. Vou passar aqui já a nossa canetinha para não perder, já vou mostrar para vocês, ó. Vai ficar mais fácil o corte. Essa é a número 2. A número 3. A número 4. Então, aqui eu passei com carbono e só tô fazendo a marcação, tá? E a número 5. Deixa eu pôr bem pertinho para você ver. Vou dar uma encostadinha aqui para você ver bem o que eu estou fazendo. Ó. Passei algumas pétalas. Já vou fazer essa divisão desse azulejo com o corta-fácil. Com a mão fechada. Essa é uma vidia, ela corta azulejos. Você vai apertar a vidia e fazer o corte, ó. Quando você faz esse movimento, você risca o azulejo. Aí você vai abrir, aqui tem esse marcador. Você vai colocar o risco em cima do marcador. Vai colocar até o fim, tá? Não deixa assim não, ó. Se você colocar o corta-fácil aqui, às vezes você não consegue cortar direito, porque tá sobrando espaço. Tá vendo, ó? Aqui tá sobrando espaço. Tem que abrir bem o seu corta-fácil até o final, tá? Ó. Já tirei a primeira tirinha. E vamos para o resto das nossas pétalas. Parei na número 5. E aí a gente já vai iniciar os nossos cortes. Jaqueline, sua mãe
Quanto tempo que eu não vejo ela falar? Mande notícias. Tô com muita saudade dela. Ó. Vou fazer o desenho da número 7. Não esquece de pôr os números para você não se confundir com as pétalas, tá? 8. Ó, eu errei aqui, eu coloquei a 8 grudada. Esqueci de dar o espaço. Então, se acontecer isso, você dá o espaço, tá? Acabei colocando ela junto. E é legal ter o espacinho para você poder efetuar o corte, tá? Tô na 9. Estamos indo para a 10ª. Já vamos iniciar o corte já, tá? Como é o passo a passo, tem que ter um pouquinho de calma. Eu sei que é uma aula, assim, um pouco mais repetitiva, mas a gente quer mostrar todo o processo, todo o andamento do projeto, a criação. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência com a velhinha, tá? Porque eu quero fazer com calma e mostrar certinho como que a gente faz a montagem dessa pétala, tá? Então, eu tô passando aqui, ó, a canetinha pra não perder o risco. Na hora que a gente começa a cortar, o carbono vai apagando. Por que que a gente passa o carbono? Principalmente para margarida, para ela ter aquele movimento na pétala, você tem que usar o croquis mesmo, não tem como, tá? Porque senão ela sai, a gente tende a fazer do mesmo jeito, ela sempre abertinha e sem caídas, né? Esse movimento da pétala, eu falo, tá vendo, ó? Uma maior, outra menor. Então, por isso que eu sempre utilizo o molde quando eu quero fazer movimento na margarida. Se eu quiser cortar aleatório, sem me preocupar com esses detalhes, aí você não precisa. Você faz ela direto, vai cortando as pétalas sem se preocupar com os formatos. Mas como aqui a gente quer, ó, terminamos. Fiz todas as folhinhas, tá? Vou passar a canetinha aqui. E já vamos iniciar esse corte. Quem precisar de azulejo, nós temos no nosso site. Gente, o site ficou tão bonito. Depois eu até gostaria que vocês deixassem aí na Casanec o comentário de quem já comprou. Pra ir lá visitar o nosso site www.mosaicoemcasa.com.br, dar uma sugestão, vou ficar muito feliz. Ó, então aqui a gente vai começar a separação de pétala por pétala. Você vai com o seu corta fácil fazendo a separação das peças para iniciar o corte. Por isso que precisa enumerar tanto na tábua quanto no azulejo, para você não se perder. Saber exatamente a posição de cada pétala, porque cada uma tem uma função, né? Cada formato aqui desse projeto precisa ser colocado exatamente no tamanho certinho de cada pétala. Ó, então vamos separando pétala por pétala pra gente iniciar o corte. Ó, nós vamos iniciar no Clube do Mosaico, estamos finalizando. Oi, Silvana, querida, tudo bem? Estamos finalizando a aula da africana. Quem está acompanhando aí,
E vamos iniciar agora no Clube do Mosaico. Ó, vou tirar os excessos agora, tá? Para ficar mais forte, mais fácil de cortar. Ó, tirei o excesso. Aqui eu posso fazer outra flor, outra pétala. Então, guarda para outro trabalho, tá? Quem quiser entrar no Clube do Mosaico agora, nós vamos fazer mandala, elemento terra, onde você vai aprender a trabalhar com vários tipos de cola, vários tipos de elemento e vai aprender a fazer folhas com argila e pintura a frio. Então vai ser um lindo, ó, a minha número 1, a número 1 quebrou, vou ter que refazer ela. Vai ser um lindo projeto de criação. Vocês vão gostar bastante. O projeto, as aulas já estão prontas, eu vou lançar. Então, quem quiser entrar no clube para conhecer e assistir as nossas aulas, é só entrar em contato no 17 99107 0908, tá? Vai ser um curso muito dinâmico, com aulas passo a passo, e esse curso sempre vai ser seu. A gente sobe o curso inteirinho no Hotmart para você assistir quantas vezes for necessário. Já estamos quase terminando. Fica mais fácil você tirar o excesso, para ela não quebrar na hora que você estiver lapidando ela, tá? Ó, então, não tem jeito. Para fazer as margaridinhas, a gente precisa fazer, tem algumas etapas, né? Não dá para pular as etapas. Tem que criar, primeira coisa, ter um projeto para poder executar de forma adequada e não perder muito material, tá? Bom, separei tudo prontinho, vamos efetuar os cortes. Para colar, a gente está usando a cola PVA, tá? Temos um site também. Ó. O que eu tô fazendo aqui? Tô tirando os excessos para dar o formato exato da nossa pétala. E isso a gente tem que fazer uma a uma, não tem como. Aí você fez o desenho, lapidou, tirou todo o excesso, colocou lá, ainda tá precisando mexer um pouquinho na peça, vai e mexe, não tenha medo. Se por acaso a peça quebrar, que acontece, é normal, estamos lidando com azulejo fininho ainda, você faz novamente, tá? Vou colocar aqui, ó, porque agora a gente já vai começar a nossa montagem. Essa é a número 4. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu pegar ela aqui. Não, essa não é a 4, não. Eu acho que eu marquei o número errado. Vou fazer a número 8, que tá certinho. Ó. É a 1. Marquei 4 e é a 1. Eu vou acertar ela aqui. Encaixei. Então, essa é a número 1, tá? Eu já coloquei, marquei ela erradinho, ó. Então, ela fica certinha no formato. E aqui você vai tirando o excesso, ó. Isso você vai fazer pétala por pétala, uma a uma, e vai montar a sua margaridinha, ó. Aqui você vem devagarzinho com o alicate, vem com a pontinha dele, ó, e vai tirando o excesso, porque aqui ela tem uma base um pouquinho mais fina, tá vendo? Ó? Se você for com muita força, ela quebra. E aí, você perde a peça, tem que fazer outra. Às vezes dá para utilizar até ela menor no desenho, que vai pétalas pequenas, né?
Na verdade, o mosaico tudo a gente utiliza. Oi, Andréia, tudo bem? Ó, que bonitinha que ela fica. Tá vendo como ela fica no formato certinho? Vamos colocar. Ó. Ah, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Eu passei o desenho, gente, não foi dessa, foi dessa. A professora dando trabalho. Na hora de passar o carbono, deixa eu mostrar para vocês. Não, deixa eu contar o que eu fiz. Ó, eu misturei a pétala de uma com a pétala de outra. Só eu mesmo. Ai, que tipinha. Deixa eu pegar a 12 aqui, que a 12... Aqui, ó, a 13, a 12 é daqui, a 1. Pensa que eu fui passando e conversando com vocês e confundi. Então, vamos cortar a daqui, ó, pra gente poder fazer a montagem dela. Eu misturei as duas, ó, vai vendo. O papo é tão bom, ó, passei um pedacinho dessa e um pedacinho dessa. É bom que a gente ensina as duas. A gente vai fazendo um pouquinho dessa e assim vai, porque a técnica agora é a mesma. É passar no carbono, ir lapidando. As outras flores, a gente já não vai, aquelas menores, utilizar o carbono. A gente já vai usar outra técnica, que não há necessidade de passar no formato exato, como a margarida. Então, a semana que vem, você vai ver que a gente já não usa o carbono. Ó, essa é a número 2. Vamos colocando aqui. É aquela que fica meio caidinha, ela faz tipo um triângulo, tá vendo? Ó, que bonitinha que ela fica. Vamos fazer a 3, já vou fazer esse pedacinho. E assim dá pra você ver como que ela vai ficando a montagem. Quando você faz o desenho, ela fica certinha. Ó. Até agora eu tô inconformada, que eu misturei o desenho de uma margarida com a outra. Vai vendo. A gente fica tão preocupado de dar tudo certinho para ensinar. Outra coisa que eu quero falar, que nem eu passei a canetinha, né? O ideal é você já limpar ela, tá? Tira, você vê o número que é e já vai dando aquela limpadinha. Ó, essa é a 3, eu até já vou tirar do número 2, ó, tô pondo no lugar, porque às vezes você deixa pra rejunta tudo, às vezes ela vai grudando nesse azulejo e fica difícil de sair, tá? Então, o ideal é já ir dando aquela geral. Vou fazer a número 4, que é essa aqui do lado. Deixa eu ver se essa 4 é a mesma, né? Qual é a 4? É, tá certo. É dessa daí mesmo. Ó. Então, essa daqui, ela é uma pétala mais fininha, a margarida, ela não é gordinha, elas têm pétalas mais finas. Então, às vezes as pessoas vão fazer ela, vão cortar e ela quebra. Então, tem que ir com a pontinha, ó, com a pontinha do azulejo, que você não quebra. Vai devagarzinho, ó, e vai dando formato, vai lapidando o seu desenho, ó, aqui, bem devagar, tá vendo? Ó, costuma quebrar bem aqui nessas partes, porque são mais fininhas, e às vezes você colocar o alicate muito grande e com
muita força, você vai quebrando mesmo. Tem que colocar ele devagarzinho aqui, ó. E aos poucos, tirando os excessos, tá? Bem devagarzinho. E aí você pode criar... Nossa, pensou fazer um banquinho só com margaridas? Que bonito! O tampo de mesa e os bancos só em margaridas margarida é mais trabalhosa, né? Ó, tira já a tinta, né? Da caneta. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas vale a pena. Um projeto lindo, né? Aqui eu deixei ela um pouquinho gordinha, eu vou tirar mais um pouquinho, ó. Então, eu vou ver se ela encaixa certinho. Eu vou tirar mais um pouquinho aqui, tá vendo? Ela ainda tá gordinha. Vai ter que dar uma afinadinha nela, ó. Aqui embaixo. Pra ela ficar bem ajustada uma à outra, bem encaixada. Aqui é cuidado mesmo, é zelo. Tentar fazer o mais próximo possível do desenho, né? Ó. Já montamos essas 3 pétalas que estão aqui. Aqui eu tenho a número 13, que já tá cortada. Vou dar só um ajuste aqui no pezinho dela. Já ajustamos, tá? Deixa eu pegar... A número 1 foi a que eu quebrei. Eu vou tentar fazer ela no... Deixa eu marcar aqui onde ela fica, ó. Já vou fazer ela aqui direto, sem o carbono mesmo, tá? Ó. Eu tirei o tamanho dela e vou dar o formato que eu preciso. Eu arredondo em cima. Como eu já tinha uma bem fininha cortada, eu já tô aproveitando, tá? E aqui eu vou ver onde é que eu tenho que ajustar. A Babi! Apareceu, Babi! Tá quietinha! A Babi faz parte do nosso mosaico, né, gente? Ó, A1, A2. Olha que lindo que tá ficando isso! A gente vai dando forma, né? Ó. Ó como o efeito da pétala fica certinho quando você faz a modelagem dela. Tá vendo? Então, ela fica estruturada, ó. Tá? Deixa eu ver quais a gente tem aqui pra cortar. E a gente já vai fazer a 12, que tá aqui. A 12, ela tem uma ponta bem fininha aqui. Aqui você tem que tomar bastante cuidado pra não quebrar ela, ó. Por isso que a gente tira os excessos, pra ficar mais fácil de chegar no desenho, né? Ó, tô tirando. E vamos dando formato, peça a peça. Isso que é gostoso, né? Estarmos juntos aqui todos, criando, deixando a cabeça livre, com pensamentos bons, né? Faz tão bem estar com vocês. Ó, vou tirando os excessos, coloco aqui embaixo, ó, e vou, pra não ter que lixar, não ter que ficar com aquele contato com o pó. Gente, quebrou a peça, não desiste, faz de novo. O mosaico é prática, é você todo dia fazer um pouquinho e não desistir. Às vezes a gente tem dificuldade, eu também tenho. Às vezes eu quero que fique de um jeito, a bichinha não vai, mas eu não desisto da peça. Eu vou, faço de novo, até ficar do meu gosto. Ó.
Essa é a 12. Encaixamos. Deixa eu ver a 7. Essa daqui, essa é a 5, já vamos fazer ela. Eu acho que a 7, a 13 e a 9 são dessa folha aqui, ó. Que eu acabei misturando um desenho com o outro. Mas dá pra você ver certinho como é o processo de montagem, né? Eu vou até colar já já. A gente tá usando a cola PVA de rótulo azul, tem várias marcas. Eu tenho várias marcas lá no nosso site. Você pode ficar, tem de 1 quilo, de meio quilo. Aí você tem a opção de escolha de valores, tá? Ó, eu tô fazendo a 11. Vou colocar ela aqui e ver aonde eu tenho que mexer. Eu acho que essa eu não vou ter que, ó, nem mexer nela. Ela ficou certinha o encaixe já, ó. Só que ela tá com uma rebarba aqui, ó, tá vendo? Como ela não ficou bonita. Eu vou trabalhar na peça ainda, tá? Ó. Eu vou tirar os desgranhentos que eu a gente brinca, a peça tá desgranhenta. Eu falava que quando a gente tinha, ai, que saudade das minhas alunas de aula online, de aula presencial também, gente, vocês não têm ideia. A gente falava, não, vamos arrumar esse desgranhento aí, não vai largar assim não. Era muito engraçado. A gente tinha uma turma tão boa também aqui. Como faz falta, né? Poder abraçar, estar junto, tomar café, bater papo, né? Parece que o tempo tá passando, eu tô sentindo mais e mais a falta de todo mundo. Ó, ficou perfeita o encaixe. Vamos colar essas para ela já ir fixando? Eu coloquei cola PVA no também porque eu acho mais fácil pra gente trabalhar, tá? Limpa, ó, não deixa sujeira, porque ela pode atrapalhar na hora de você colar. Por isso que eu sempre uso essa peça aqui para deixar a sujeirinha ali. O certo é nem cortar em cima da tábua, tá? Eu tô cortando para mostrar para vocês. Manter a tábua sempre limpinha, para não dar alteração na altura, para essa peça ficar, ó, pra ela ficar bem fixa nessa madeira. E aí você vai um por um passando a cola, não precisa ser em excesso, o suficiente para ela se fixar, ó. E aí você vai ajustar a peça dentro do desenho. Agora que é a hora de você tomar cuidado de deixar ela certinha. Você pode pôr na tábua também, ó, se você achar mais fácil, para não ficar sujando a mão. Colocar ela dentro do desenho. Tá? Bem seguindo o mesmo formato que você está fazendo da sua peça. É ter calma, vai fazer seu mosaico, procura ter um tempo para você poder criar, desconectar. Devagarzinho você vai montando a sua flor. Quando você menos espera, o seu projeto está concluído. Eu gosto muito de usar a pinça para ir ajustando ela, para eu não sujar a minha mão com muita cola, tá? Você vai montando.
uma. Olha que lindo que fica. Você pode fazer um número em mosaico só com margaridas. Eu tive uma aluna, Eda, que ela fez só com margaridas. Pensa num número que ficou espetacular. O número ela colocou no meio e encheu de margaridas e folhas verdes. Ficou perfeito o trabalho dela. Oi, Alta! Tava atrasada? Mas que bom que você veio, que bom que você tá aqui. Vanina, Valdineia. Ai, que bom, que alegria. Hoje tá dando tudo certo, né? O áudio ficou bom. Estamos no Insta e aqui na Casanec juntos. Olha aí, que coisa boa. Ó. Que lindo que vai ficando. Então, o que você vai fazer? Vai estruturar toda a sua flor, as peças de cima, passo a passo, do jeitinho que a gente está fazendo aqui, tá? Uma a uma, vai moldando e aplicando no projeto. Vamos aproveitar que a gente já fez aqui essas 3 florzinhas e já dá. Eu acho que a gente tá com um tempinho ainda, tá gostoso. A aula a gente vai falando um pouquinho mais. Vamos colar aqui da flor da margaridinha do lado. E a gente já faz algumas peças também, já recorta, né? Vamos juntos. Deixa eu ver se... Ó, essa é a 7 é daqui. A 10 é daqui. A 9 e a 13. Vamos fazer juntos? Ó, vou fazer a 9, que é desse lado aqui, tá? Elas são um pouquinho diferentes, ó. Essa ela tá meio com flores menores, meio de ladinho, deitadinha, né? E essa tá na vertical, ela como se ela tivesse saindo o galinho aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Como ela dá a visão certinho de como se ela tivesse de ladinho, tá? Então, vamos cortar e colocar. Aí a gente já cola. E aí, na hora que você for montar em casa, você já viu que tem a técnica. E aí, assim, vai fazer margarida, tem o croquis? É fazer o passo a passo mesmo. Ele é mais trabalhoso, mas fica espetacular. Depois eu vou tirar a foto de um projeto que eu tenho pronto de margarida no ateliê e vou postar para vocês verem na hora que você rejunta o efeito que ela dá. Eu tenho um pronto lindo. Eu achei uma tábua na rua e não resisti. Peguei, é uma porta de um guarda-roupa antigo, muito bonita. E eu fiz toda em margarida. Eu vou postar para vocês verem. Ó, aqui ela já deu o formato. Olha que interessante. Só que ela tá feiozinha, tá vendo? Ela tá com pontinha. Então eu tenho que dar o acabamento. Às vezes a pessoa faz só o corte e não dá o acabamento da peça. Deixa ela assim, como eu tava falando agora, desgranhentinha, tá vendo? Toda com ranhurinha. E aí a pessoa fala, não fica igual a sua. Você não pode desistir do corte, tá? Você tem que... Cortou, aí você vai dar o acabamento. O segredo é esse. Muitas vezes eu já vi isso. A pessoa só corta e não vem, sabe, tirando os excessos, tirando as pontinhas que deixam a peça com um efeito de que não foi acabada mesmo, né? Não fica aquela peça redondinha, bonitinha, ó, tá? Então, eu tirei os desgranhentos, acertei ela. E agora sim, ó, tá justinha. Vamos fazer a 10, é um pouquinho mais gordinha, diferente, né?
Essa tem uma pétala um pouquinho mais gordinha. Ó. Outra coisa, ó como eu pego nesse alicate. Tá vendo que eu coloco o meu dedo aqui no meio, ó, pra abrir e fechar? Então, isso facilita muito no movimento do alicate também, tá? Por ele ser um alicate menor, eu prefiro segurar ele assim. Ó. Acertando. Essa pode ser feito com a turquês com roldana também. A turquês com roldana, a turquês corte reto também. Deixa eu lapidar ela com essa. É que eu tenho a mão pequena e às vezes eu prefiro esse, mas azulejo você também pode utilizar o da Cortag, a gente tem no site também para vender, tá? É a turquês reta, você também pode usar ele. Eu gosto bastante também. É que eu acho o menorzinho às vezes mais prático para minha mão, mas eu vou cortar aqui com o outro. É que se você já tiver esse maior, claro, você deve utilizá-lo. Utilize o que tem em casa. Se você não tiver, você pode comprar os dois. Eu falo assim, o ideal é ter equipamento para fazer mosaico, né? Ó, eu tenho, quando eu quero, dependendo do corte, eu tenho que ter. Às vezes as pessoas falam, não tem um alicate para tudo? Não tem. O certo é a gente ir devagarzinho montando o nosso equipamento de mosaico, tá? Ó, esse também, ele é muito... Esse não precisa pôr o dedo embaixo, ele tem uma mola, ele tem o corte com aço nas duas pontas, ele é ideal só para azulejo, não corte pastilha com ele, que não vai dar certo. Então, cada alicate tem uma função. Esse também, ele não corta pastilha, ele só corta azulejo, tá? Então, vamos cortar aqui, ó. Vamos utilizar a nossa turquês reta. Eu uso bastante também. Foi bom ter falado, porque às vezes dá a sensação que eu só uso um, né? Não, eu uso... Ixi, eu tenho vários alicates aqui. Tenho muitos alicates aqui. Tô acertando a número 11. Ó, fiz o primeiro corte, ele ficou desgranhentinho também. Então, agora que eu vou acertar a peça, vou tirar essas pontinhas que estão feias, tá? E aí, a gente vai finalizando a nossa aula com essa peça. Porque, na verdade, agora é só repetir o que a gente fez, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, essa daqui, ó, olha lá. Já colocamos a estrutura dela e aqui também. Essa já secou e ela já tá prontinha. Então, tarefa, terminem essas e aqui, essas duas. Aqui é o verdinho, aqui, ó, é o galinho dela, tá? Aqui é verde e aqui é verde. E as folhinhas brancas, tá? Tarefa do dia. Oi, gente. Ai, até suei, ó. Então, a tarefa da semana. Façam as suas margaridas. Olha aqui, suei mesmo. Façam as suas margaridas. Vai devagarzinho, vai criando. Façam as margaridas do projeto. E a semana que vem a gente vem fazendo as flores livres. Com outra técnica pra gente poder criar. Flavinho, você me ajuda a desligar aqui que eu não sei o equipamento, por favor? Peraí, gente, antes de eu falar tchau, eu tenho que pedir ajuda pro nosso ajudante. Peraí. Você me ajuda a desligar que eu não sei, peraí. Ó, eu fui lá chamar, né, porque, nossa, ele colocou um monte de coisa aqui, gente, se vocês verem, é muito engraçado.
E ele vem me ajudar. Suei muito. Flávio, com certeza. Ai, obrigada, gente. Me arrumei para vocês, porque vocês são especiais, tá? Cada um de vocês. Ó, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a aula ela é bem repetitiva. Ô, Jasos, ai, deram certo, né? Que bom! Tudo deu certo hoje. É para gratificar a aula da semana passada, né? Que deu tudo errado, mas tá bom, tá valendo também. São seres humanos, estamos aqui um aprendendo com o outro, não é? E eu tô muito feliz. Hoje eu me arrumei para vocês. Quero agradecer de coração por estarem comigo, por fazerem parte da nossa vida, por cada contribuição. Às vezes as pessoas têm depositado na minha conta, ajudando, contribuindo com as nossas aulas gratuitas. Eu quero agradecer muito as compras que vocês têm feito no nosso site, as aulas online, ao Clube do Mosaico. Muito, muito obrigada, viu? Vocês, nossa, são muito especiais, tá? Um grande beijo. Até terça-feira. Espero vocês às 17 horas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Beijos. Tchau, gente.